inicia a nossa sessão científica com o nosso pesquisador, que é o Pedro Vieira. Pedro, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade de Brasília, ele tem mestrado pelo Programa de Imunopatologia e Alergia da Faculdade de Medicina da USP e doutorado pelo Programa de Imunologia do Departamento de Imunologia do ICB da USP. Ele fez o pós-doutorado na divisão de Endocrinologia, Metabolismo e Diabetes do Beth Israel Technos Medical Center, da Harvard School of Medicine, com ênfase nas interações imunometabólicas. Atualmente, ele é professor livre docente de imunologia, isso eu sei porque eu fiz parte da banca do concurso dele, no Departamento de Genética, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp. Ele tem atuação nas áreas de imunometabolismo, imunologia celular, obesidade e diabetes. E, além disso, Pedro, o ano passado, ele foi indicado pela instituição Helmholtz, que faz parte do Max Planck, que é uma das instituições mais importantes da Alemanha, onde eles escolhem 10 cientistas, jovens cientistas no mundo inteiro, para apresentar os seus dados, e aí eles fazem uma seleção de 3. E ele foi um dos indicados. Então, Pedro tem se destacado muito na nossa ciência brasileira e é um prazer imenso ter ele aqui. E ele também é nosso colaborador. E vocês vão ver que, além de ele ter dados muito interessantes, ele também explica muito bem e faz com que as coisas fiquem simples, apesar de ser um assunto extremamente complexo. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o palco é seu. Muito obrigado, Cláudia. Eu espero ter conseguido explicar de uma forma simples, como você falou. Então, obrigado pela introdução, um prazer estar aqui com vocês. Apesar dessa distância virtual entre a gente, tentar ficar um pouco mais próximo, né? Eu ainda não estou tão habituado a falar por um computador, parece que às vezes eu estou falando sozinho e a gente se sente meio maluco. Então, não reparem se em algum momento eu me perder um pouquinho. Eu vou contar um pouco uma história para vocês, que é o seguinte. Quando começou essa pandemia, eu lembro que eu até fui num encontro que eu encontrei o Marcelo Bose e eu estava conversando com ele falando, não, eu não vou trabalhar com essa coisa de Covid, eu sei que agora vai começar todo mundo a fazer isso e tal. Então, para falar para vocês que eu meio que caí de paraquedas quando a FAPESP abriu uma chamada para Covid, para pessoas que tinham JPs temáticos ou participavam de algum CEPID, algum desses projetos grandes. E como meu aditivo tinha sido negado, esse era um jeito de eu conseguir dinheiro para o laboratório, digamos assim. Então, foi assim que eu entrei nessa área de Covid, tá? Não foi uma coisa pensada, digamos assim. E a gente trabalhou, então, eu submeti o projeto, a gente aqui na Unicamp acabou montando uma força-tarefa com diferentes frentes. Então, frente de diagnóstico, frente de pesquisa básica, frente de desenvolvimento de tecnologia, frente de epidemiologia, e eu fiquei por conta dessa frente de pesquisa básica. E a minha ideia foi, então, conversar com alguns alunos meus e perguntar, e aí, pessoal, quem de vocês se anima a trabalhar com Covid? Quem se voluntaria para que a gente possa tentar desenvolver alguma coisa nesse sentido? Então, meu laboratório é um trabalho que, como a Cláudia falou, trabalha com imunometabolismo, a gente faz bastante coisa com obesidade, com diabetes também. E a gente já sabia que dados epidemiológicos, que nada publicado naquele momento, mas que a gente tinha uma ideia que pacientes com diabetes, eles tinham uma maior susceptibilidade, uma maior gravidade pela doença de Covid-19. E aí é uma coisa que o meu laboratório tem uma certa noção, e a gente foi um pouco atrás de tentar entender por que disso, como que isso acontece. Então, o que a gente sabe, isso é importante porque muitas pessoas, então a gente tem aqui, isso dentro da população brasileira, mundial, não fica muito fora disso, mas que a diabetes acomete aí por volta de 10%, quase 10% do total da população brasileira. Mais de 50% da nossa população tem sobrepeso. E dentre essas pessoas que têm sobrepeso, dentre a população como um todo, 20% é obeso. Tá bom? E muitas pessoas, e a gente tem o sedentarismo como algo muito contribuidor para esse quadro. E a doença, né, diversas doenças,
são associados a esse quadro de sobrepeso, esse quadro obesogênico ou diabético, que são chamadas as comorbidades associadas a essas doenças. E agora a gente não está inserido aqui, mas a gente poderia botar, de repente, a COVID aqui como uma delas. E para entender um pouco como que isso, nesse contexto, o que acontece, a gente sabe que conforme o tecido adiposo se expande, você tem um acúmulo de células inflamatórias nesse tecido adiposo que ativam vias inflamatórias, secretam citocinas pró-inflamatórias que vão induzir o quadro de resistência à insulina que é encontrado no paciente, na pessoa diabética. Então, isso aqui é o que o laboratório fazia, a gente começou a acontecer isso sobre a COVID. Bom, como é que a gente pode contribuir para isso? Isso aqui é um estudo que saiu mês passado, então muito depois do que a gente tinha pensado até como estudar, na verdade, esse aspecto da COVID-19 em pacientes diabéticos ou obesos. E o que se observou é que pessoas que têm a glicose não controlada, pessoas diabéticas com a glicose não controlada, elas acabam tendo uma maior gravidade, ou seja, têm uma maior letalidade quando infectadas pelo vírus causador da COVID-19. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico. E essas pessoas que têm essa glicose sanguínea não controlada, elas têm uma maior quantidade, uma maior concentração de L6, uma menor contagem de linfócitos, elas vêm acompanhadas de uma linfopenia e maiores níveis de proteína C reativa também, aquelas proteínas de fase aguda relacionadas com inflamação. Tá bom? Então, esse aqui é um quadro que, mesmo que depois que a gente já tinha pensado na nossa proposta, ele apareceu. E a gente quer entender, o nosso objetivo, isso aqui, ainda bem, a gente não foi scooped por causa desse trabalho, mas esse trabalho veio a contribuir com o que a gente estava desenvolvendo, que é tentar entender o porquê desse quadro. Então, o que a gente sabe é que o vírus causador da COVID-19 é um coronavírus, então um vírus envelopado, ele tem na sua superfície essa proteína spike, que é uma glicoproteína, e ele é um vírus de RNA. E essa proteína spike, mostrado aqui um dos domínios dela, esse domínio RBP, é aquele domínio que interage diretamente com o ACE2 para que o vírus entre na célula e inicie o processo infeccioso. Então, isso é o que está bem descrito. E dentro da resposta imune, então você tem uma ampla resposta imune contra o vírus causador da COVID, mas uma vez que o vírus entra na célula, ele vai ser detectado pelos sensores citosólicos ou sensores detectores de pumps, certo? Seja citosólico, seja os receptores do tipo TOL, do tipo NOD, a gente ainda não sabe muito bem como que acontece o reconhecimento desse vírus, mas o que a gente sabe é que esse vírus ele causa morte de células do nosso epitélio, ele leva a um quadro de inflamação bem grave, e ele replica nessas células também. E quando a gente, como o meu laboratório, ele é um laboratório que estuda imunometabolismo, que a gente pode contribuir justamente como que o vírus, então, ele pode, ao infectar uma célula do nosso sistema imune, ou qualquer outro tipo de célula, como que ele usa da maquinaria bioquímica dessa célula para favorecer a sua replicação. Então, esse quadro aqui parece um pouco complexo, mas é só para mostrar para vocês que diferentes tipos de vírus, tá? Então, a gente tem vários tipos de vírus diferentes, alguns deles mais familiares para nós, como o Zika aqui, o vírus da dengue, enfim, mas eles modulam diferencialmente vias metabólicas da célula para favorecer a sua replicação. Alguns vírus, eles pegam a glicose e jogam para a via das exoaminas. Alguns vírus gostam muito de fazer glicólise e produção de lactato, que a gente chama de fermentação aeróbica. Outros vírus induzem uma respiração aumentada da mitocôndria. Outros vírus induzem a produção exacerbada de sóis, succinato. Então, a gente tem diferentes vias metabólicas que podem ser moduladas por diferentes vírus. E muitas dessas vias parecem ser específicas para o tipo de vírus em questão, que alguns exemplos podem ser vistos aqui. Então, a gente montou a nossa equipe aqui que para trabalhar com COVID-19. Então, aqui a Lauar, a Ana e o Gustavo são os três principais pessoas, são os três primeiros autores do trabalho que a gente submeteu.
agora para publicar, relacionados a essa regulação imunometabólica que o Covid-19 faz em células do nosso sistema imune, no caso monócitos, e aqui o João e a Ju, que são 2 alunos de C, que estão ajudando também nesse processo. E aqui a Ana, né? Então a gente fez algumas loucuras para estudar a Covid-19, e uma delas foi pegar o nosso Seahorse que a gente tinha no laboratório e botar ele dentro do NB3 para que a gente pudesse fazer esses ensaios de infecção com vírus e analisar o metabolismo em tempo real. Então, o que a gente começou foi pegando a gente tinha um pré-print, na verdade, esse artigo agora foi publicado na Nature, na época ele era um pré-print, que eles fizeram um single cell de células presentes no lavado broncoalveolar. E a gente pegou esse single cell, a gente foi reanalisar, já que eles não tinham focado na população que era mais abundante. Então, quando a gente reanalisa esse single cell e a gente olha pacientes que são mild ou graves para a COVID, a gente observa um enriquecimento muito grande de células que são CD14 positivas, ou seja, monócitos. Então, quase 40% de toda a célula no lavado broncoalveolar é monócito. E quando a gente ficou realmente bem interessado por isso, já que o nosso lab é um lab de estudo imunometabolismo de macrófagos, a gente foi ver um pouco mais a fundo esses dados. Então, o Helder ajudou a gente nesse processo, e o que a gente viu é que esses pacientes graves, ou que tinham uma gravidade intermediária para a COVID-19, eles tinham nesses monócitos um aumento, por exemplo, na sinalização, ou seja, naquelas vias que estão relacionadas com a produção de interferons tipo 1. E a gente então foi analisar como é que isso acontece durante o processo de infecção nesses monócitos. Então a gente pegou monócito humano e infectou eles com o vírus SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid-19. E a gente observou que esses monócitos eles são infectados, então o vírus entra nesse monócito, ele se replica nesse monócito. E uma vez que esse monócito ele é infectado, a gente observa que o CoV-2, eu vou chamar de CoV-2 daqui para frente para ficar mais fácil, além de induzir a expressão de ACE2, que é a porta de entrada para esse vírus, ele induz a produção de interferons do tipo 1, do tipo 3 e também de citocinas pró-inflamatórias, como TNF, L6 e L1-beta. E a gente ficou bem interessado nisso, principalmente porque algumas dessas citocinas inflamatórias, como os IL6 e L1-beta principalmente, elas estão relacionadas com a reprogramação metabólica de macrófagos. Então a gente, de novo, aqui, para entender numa visão mais geral, a gente infectou esses monócitos e a gente realizou um proteoma desses monócitos infectados com o vírus CoV-2. E a gente observou uma infinidade, mais de 500 proteínas que eram diferencialmente reguladas. Algumas aumentadas, algumas diminuídas. Mas o que era interessante é que quando a gente foi ver quais eram as vias mais enriquecidas, a gente tem aqui a via de metabolismo de carbono, o ciclo do ácido cítrico, glicólise, fosforilação oxidativa, via de sinalização de insulina, biossíntese de aminoácidos. Então, várias vias metabólicas estavam altamente enriquecidas nessa análise proteômica. E aí a gente começou, então, a andar mais rápido com esse trabalho, já que o laboratório tinha tudo setado para estudar metabolismo em macrófagos. Então, analisando um pouco melhor esse proteoma, a gente vê que diversas vias, ou seja, o metabolismo junto com o sistema imune são as vias, né? Ou seja, os cores diferencialmente modulados, os principais, que são diferencialmente modulados, assim como via de sinalização, algumas outras coisas também relacionadas. E a gente voltou agora para o nosso single cell para tentar entender um pouco, bom, mas já que todas essas análises proteômicas indicavam que a via metabólica estão alteradas, como é que está então essas vias nas células que estão presentes dentro do pulmão de pacientes graves com Covid-19? E o que a gente observou é que a via de glicólise ela também está aumentada nessas células, nesses monócitos, na verdade isso aqui é monócito, presente no lavado broncoalveolar de pacientes com Covid grave. E a gente então foi
entender isso um pouco melhor. Então, a gente tinha, né, tem essa ideia de que pacientes com diabéticos com glicemia não controlada, ou seja, com altos níveis de glicose, têm uma maior letalidade pela Covid-19, e a gente foi investigar o que acontecia se a gente infectava um monócito com diferentes concentrações de glicose, um experimento bem simples. Então, a gente usou aqui 4 concentrações de glicose, a gente infectou com 2,5 milimolar, que corresponde à hipoglicemia, mais ou menos 40 decilitros por mililitro de sangue, com 5,5 milimolar, que é aquela quantidade que uma pessoa saudável, normal, teria de glicose no sangue, 11,1, que é uma pessoa já diabética, ou seja, com aquela glicemia por volta de 200, e aqui com a concentração de 22, que é uma pessoa com uma severa hiperglicemia, uma pessoa com diabetes severa, mimetizaria isso. E a gente vê que conforme a gente aumenta a quantidade de glicose no meio de cultura, o vírus ele se replica mais. Bom, com isso aqui a gente pensou então como é que estão os outros genes. E os outros genes, como a ACE2 e L1-beta, também os interferons, que eu não vou mostrar aqui, eles caminham da mesma forma. Quanto mais glicose, maior a expressão e a secreção. A expressão de ACE2 e de citocinas e a secreção e liberação dessas citocinas. Então, a gente agora ficou interessado, bom, se isso é verdade, se eu pegar um monócito de uma pessoa obesa e comparar a uma pessoa magra pós-infecção in vitro, em teoria, esse monócito que a gente obteve de uma pessoa obesa e diabética deveria ter uma carga viral maior. Então, a gente fez esse experimento e a gente observou exatamente isso, que pessoas obesas e diabéticas possuem uma carga viral maior quando infectadas pelo COVID-2 do que uma pessoa saudável. E aqui é o nosso link, né, bem direto com a clínica. E aí a gente foi então entender, a gente foi analisar como é que está então, essa glicose está servindo para alguma coisa. E a gente foi fazer um ensaio de glicólise pós-infecção. Então a gente pegou esse monócito, infectou com COVID-2 e o que a gente observou é que você tem um aumento da glicólise como um todo, aumento da capacidade glicolítica e um aumento da capacidade glicolítica de reserva, da glicólise, da capacidade de reserva que a gente tem ali para aumentar ainda mais. Agora, isso é uma coisa que quando a gente enviou esse paper para publicar no mês passado, os revisores perguntaram para a gente, mas vem cá, isso é uma coisa que é específica da Covid-19, essa modulação imunometabólica no monócito, ou é algo que é comum em todos os vírus? Então a gente pegou outros 2 vírus que causam também essa síndrome respiratória aguda, também são vírus de RNA. Então a gente pegou o vírus sincicial respiratório e o influenza H1N1, que é bem conhecido de todo mundo, esses 2. E a gente comparou então a infecção desses 2 com a do COVID-2 e analisou como é que se comportava o metabolismo do monócito uma vez infectado por esses vírus através do cirrose. E o que a gente observou é que, em verde está mostrado aqui o COVID-2, ele induz essa alta glicólise, né, aumenta a capacidade glicolítica e a glicólise no monócito infectado, mas que os outros 2 vírus, o vírus da influenza, ele não induz apesar de aumentar a glicólise, ele não aumenta na mesma proporção e o RSV tem um efeito oposto. E daqui a gente já pôde responder os revisores falando, não é exatamente igual, esses vírus eles são bem diferentes em relação à modulação imunometabólica desse monócito infectado. Então a gente foi agora aprofundar um pouco mais esses estudos. Já que essa glicose parece ser importante, o que acontece se a gente bloquear o metabolismo, ou seja, o fluxo dessa glicose dentro da célula? Então a gente fez um experimento também bem simples, pegou esses monócitos, a gente pré-tratou eles com 2-DG, que é um análogo da glicólise, que uma vez fosforilado ele não é metabolizado subsequentemente. E a gente observou que quando a gente bloqueia a metabolização de glicose com 2-DG, no monócito, o vírus ele perde completamente a sua capacidade de replicar. A expressão de ACE2 ela não mais aumenta conforme a gente via antes, e isso acontece também para a produção de IL-1-beta e de todas as outras citocinas, os outros interferons que a gente analisou.
Quando a gente faz o oposto, então aqui a gente está inibindo o fluxo de carbono pela glicólise. Mas e outras vias metabólicas? Será que elas são importantes? Então aqui só para mostrar rapidinho as outras citocinas que servem ao mesmo padrão. E a gente aqui, para ver se outras vias eram importantes, principalmente as vias mitocondriais relacionadas a metabolismo de mitocôndrios, a gente inibiu a ATP sintase com oligomicina. A ATP sintase é aquela proteína que está na membrana interna da mitocôndria, que uma vez que os prótons voltam para a matriz, ela faz a síntese do nosso ATP. Ela é responsável por fazer ATP. Então, o que a gente observou é que quando a gente inibe a produção de ATP pela mitocôndria, o vírus se replica mais no monócito e induz uma maior expressão de ACE2 e de L1-beta. Então, a gente tem um resultado oposto. Isso foi bem interessante, porque indica para a gente que o vírus realmente parece que gosta de glicólise. Ou seja, se você inibe a mitocôndria e o vírus ele se torna 100% dependente daquele ATP, da energia que vem da glicólise, ele replica ainda mais. E a gente foi aprofundar um pouquinho mais esses dados. Então, a gente fez um experimento também relativamente simples, em que a gente cultivou esses monócitos, infectou eles na presença de glicose. Uma vez que essa glicose entra na célula, ela vai ser metabolizada em lactato, em piruvato, e o piruvato ou ele entra no mitocôndrio ou ele vai ser convertido em lactato na fermentação aeróbica. E no outro contexto, a gente pode usar como fonte de carbono a galactose. Então, a gente usa um meio sem glicose contendo apenas galactose. E o que é interessante é que enquanto a glicose gera 2 ATPs via glicólise, a galactose ela gasta 2 ATPs para entrar na via glicolítica. E como o nosso vírus parece que é 100% dependente da glicólise, o saldo de ATP, caso a gente use apenas galactose, seria 0. Se o vírus depende de ATP mitocondrial, ele vai continuar se reproduzindo, já que mesmo você gastando 2 ATPs para a galactose entrar na via, você teria um saldo aqui de 30 ATPs proveniente da respiração mitocondrial. Agora, se o COV2 ele é dependente apenas da glicólise e o saldo de ATP aqui seria 0, esse vírus provavelmente perderia a sua capacidade de replicar. Então, a gente fez esse experimento e o que a gente observou é que quando a gente bota glicose apenas, o vírus se replica. Quando a gente bota piruvato como fonte de carbono, que já está aqui no final, o vírus ele não perde a capacidade de replicar. Quando a gente usa galactose como fonte de carbono, isso também acontece. Quando a gente bota glicose junto com piruvato, ele volta a se replicar. E quando a gente bloqueia a glicólise, o vírus para de se replicar conforme a gente tinha mostrado. Então, glicose é importante. Não é só a gente dar piruvato para a célula. É esse fluxo de glicose levando à geração de lactato que parece ser importante para que o vírus se replique nesse monócito infectado. Então, de novo, para a gente mostrar que isso era específico do COV2 e não relacionados aos outros vírus, a gente fez o mesmo experimento em que a gente observa aqui tanto em condições de normais de glicose quanto em condições de high glucose, de altas concentrações de glicose, mimetizando aí o paciente diabético. E o que a gente vê é que o vírus se replica quando tem glicose, o vírus do COV2. O vírus da influenza, ele se replica em concentrações maiores de glicose, mas é muito menos do que o vírus do COV2. E o que é importante é que o vírus da influenza, ele ainda se replica mesmo tendo galactose no meio, diferentemente do vírus COV2. E o vírus sensicial respiratório, ele tem uma replicação que não muda muito. Se você aumenta a concentração de glicose, você usa galactose como fonte de carbono. Então, dando sequência, parece que esse fluxo de glicose pela via glicolítica é muito importante. E a gente fez, então, a gente chega aqui no momento em que o piruvato, a gente não sabe muito bem se ele ainda precisa entrar na mitocôndria para que a gente tenha esse efeito na replicação viral no monócito, ou se ele precisa ser convertido em lactato. O que a gente fez, primeiramente, a gente inibiu a entrada de piruvato na mitocôndria. A gente vê que quando a gente inibe a entrada de piruvato na mitocôndria, o vírus se replica igual.
Então, parece que a entrada de piruvato na mitocôndria não afeta, pelo menos, a parte de replicação viral, a carga viral. Mas quando a gente inibe essa enzima que a gente chama PFKFB3, que é uma enzima que aumenta a atividade da fosfofrutoquinase 1 e aumenta a velocidade da via glicolítica, a gente vê que o vírus ele perde a sua capacidade de replicação por completo, assim como quando a gente inibe lactato desidrogenase, que converte piruvato em lactato. Então, glicólise, aqui a gente fecha que glicose realmente parece ser essencial. Então, como conclusão desse bloco, o que a gente observa é que concentrações elevadas de glicose fazem com que o vírus da COVID-2, ao infectar monócitos, aumente a atividade glicolítica desse monócito, esse vírus se replica mais, aumenta a produção de interferons e aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias. Mas a gente ainda queria entender o porquê disso. A gente não sabia, a gente sabe que isso acontece, tem se achado, mas qual é o mecanismo por trás disso? Então a gente voltou de novo naquele resultado de single cell para analisar ele em mais detalhes. E o que a gente observou é que, dentre as vias enriquecidas, a gente tem a via da glicólise aqui, nessa análise de single cell nos monócitos. A gente tem, junto com ela, uma intersecção bem grande com a via de RIF1, ou seja, do fator induzido por hipóxia, junto com o estresse oxidativo. Isso aqui, bom, parece que essas coisas podem estar todas relacionadas. E RIF pode ser, de repente, esse motor que está direcionando para esse perfil mais glicolítico, induzindo essa maior replicação. Então, a gente sabe que o RIF1-alfa, em condições de normóxia, ele é degradado, ele é marcado pela proteína PHD e é degradado via proteasoma. Em condições de hipóxia, o RIF1-alfa ele é estabilizado e leva à transcrição de genes alvos, sendo que alguns dos genes alvos de RIF1-alfa são genes da via glicolítica, ou seja, as enzimas da via glicolítica. E a gente sabe também que diversos pumps e dumps também induzem, mesmo em normóxia, ou seja, mesmo na presença de quantidades normais de oxigênio, a estabilização de RIF1-alfa. Então a gente pegou o monócito, a gente infectou ele, aquele mesmo experimento, infectou ele com COVID-2 e foi observar se na nossa análise proteômica a gente via um enriquecimento dessa via de RIF1-alfa. E o que a gente observou é que vários genes alvos da via de RIF1-alfa, vários estavam aumentados nesse monócito infectado. Isso aqui meio que mostrou para a gente que essa via parece ser interessante para que a gente dê um acompanhamento, ou seja, aprofundar os estudos nela. Então a gente aqui de novo pegou agora monócitos de pessoas obesas, de pessoas magras que estão infectadas com Covid. Então, isso aqui são pacientes graves de Covid-19, magros ou obesos. Então, aqui mostrando aqui, vocês podem ver que eles têm uma saturação de oxigênio bem baixa, certo? E a gente foi analisar como é que estava a replicação a replicação viral nesses pacientes. Uma vez que esse paciente infectado, como é que estava a estabilização de RIF1-alfa nesses pacientes. E a gente viu aqui, isso aqui é proteína, tá bom? Então, que essas pessoas têm, nos seus monócitos sanguíneos, uma maior quantidade de RIF1-alfa, indicando que esses nossos resultados parecem fazer sentido. Então, aqui de novo, a gente pegou o nosso monócito, infectou ele com o vírus da COVID-2, e agora a gente quer ver se isso realmente é verdade no nosso sistema in vitro. Se a gente consegue ver uma maior expressão de genes alvos de RIF, que são esses genes alvos envolvidos com a glicólise. E o que a gente observa é que esses monócitos infectados expressam uma maior quantidade de várias enzimas da via glicolíticas, todas elas alvos de RIF1-alfa. E, ao mesmo tempo, RIF1-alfa encontra-se estabilizado, ou seja, a gente aumenta os níveis proteicos de RIF1-alfa nesses monócitos infectados. Então, aparentemente, o nosso sistema in vitro está funcionando conforme aquilo que a gente observa no paciente. Então, aqui de novo, para mostrar se isso era específico ou não do COVID-2, a gente usou também o vírus da RSV ou o vírus da influenza, e a gente observa que, embora esses outros dois vírus também induzam estabilização de RIF1-alfa,
o COV2 ele estabiliza, induz um nível de HIF-1 muito maior. E agora a gente quer entender, então, qual o papel de HIF-1 para a replicação do COV2 em monócitos. Então, a gente fez uso de duas moléculas. Então, a primeira delas é chamada de B85, e o B85 ele inibe a PHD, consequentemente, ele inibe a degradação de HIF e ele aumenta os níveis de HIF-1. E a gente usou também a droga chamada de B87, que ela faz o oposto. Ela inibe HIF-1 inibindo a sua atividade transcricional, a expressão de genes alvos de HIF-1, como aqueles relacionados à glicólise. E o que a gente observou é que quando a gente inibe HIF-1, o vírus ele se replica menos, mas quando a gente estabiliza HIF-1, o vírus replica, ou seja, aumenta ainda mais os níveis de HIF-1, o vírus ele se replica muito mais. Que mostrado aqui. Aqui é apenas esse primeiro gráfico da esquerda é apenas mostrando a estabilização de HIF e aqui mostrando esse dado da replicação que eu acabei de mencionar. Então a gente foi ver como é que estavam os genes alvos de HIF-1, se eles seguiam esse mesmo padrão, e que a gente observa que quando a gente inibe HIF-1, a expressão dos genes alvos de HIF eles estão diminuídos, mostrado aqui. Mas quando a gente estabiliza HIF-1, aumenta os níveis de HIF-1, a expressão desse gene está aumentada em monócitos infectados com COV2. E para ver se isso também era específico do COV2 em relação a esses outros dois vírus, a gente tratou com esses dois inibidores e infectou os monócitos. E a gente observou que eles se comportam de forma bem distinta. Enquanto que a estabilização de HIF-1 aumenta a replicação do vírus do COV2 e inibe a replicação do vírus do COV2, uma vez que a gente inibe HIF-1, o vírus da influenza ele não é modificado, seja pela inibição ou estabilização de HIF-1, e o vírus da sincicial respiratória ele tem algumas alterações, mas elas não são tão robustas ou parecem ter um efeito. E caso elas tenham algum efeito, é um efeito oposto daqueles que a gente observa no COV2. Então, esse mecanismo de HIF-1 em monócitos infectados com COV2 parece ser específico realmente do SARS-CoV que a gente está estudando. Quando a gente vê a expressão de ACE2, ela se comporta da mesma forma, assim como a expressão de L1-beta. Quando a gente inibe HIF-1, essa expressão diminui. Quando a gente estabiliza HIF-1, essa expressão é ainda mais aumentada. Bom, mas o que está levando a essa estabilização de HIF-1? Então, isso é uma coisa que a gente não sabe. Então, a gente foi de novo na nossa análise proteômica e o que a gente observa na nossa análise proteômica é que diversas proteínas da fosforilação oxidativa elas estão alteradas. Algumas aumentadas, mas a maior parte delas diminuídas. E a gente se perguntou, bom, provavelmente esse vírus está fazendo a modulação da respiração mitocondrial desse monócito e talvez esteja modulando algum aspecto dessa mitocôndria que aumente a produção de espécies reativas de oxigênio, por exemplo. Então, o que a gente viu é que quando a gente infecta o monócito com COV2 e analisa sua capacidade respiratória, ela é praticamente zero comparada com um monócito não infectado. Então, o monócito infectado ele para de respirar. E isso bate com o que a gente está vendo aqui em relação à expressão desses componentes mitocondriais. E quando a gente vai ver onde que estão esses componentes mitocondriais, a gente vê que eles estão presentes principalmente no complexo 1, no complexo 2, no complexo 3 e no complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons, assim como alguns componentes do complexo 5, que é a nossa ATP sintase. E o que a gente sabe é que o ROS, a gente sabe da literatura, que o ROS pode estabilizar HIF-1. E essa disfunção mitocondrial poderia estar levando a essa maior produção de ROS pela cadeia transportadora de elétrons. Então, o que a gente fez foi ver como é que estavam os níveis de ROS mitocondrial, usando essa probe MitoSox nos monócitos infectados, e a gente viu que esses monócitos infectados têm mais ROS. E para mostrar um efeito direto de ROS, a gente inibiu o ROS, ou seja, a gente quelou o ROS com mitoquil ou NAC. E o que a gente observou é que quando a gente faz isso, os níveis de HIF-1 não são mais aumentados, ou seja, quando a gente infecta eles com COV2. E uma vez que a gente inibe ROS, o vírus ele perde a sua capacidade de se replicar nesse monócito infectado. Então parece que ROS realmente está por trás da estabilização de HIF-1.
Aqui a gente vê a mesma coisa também para ACE2, também para L1-beta, eu não estou mostrando aqui, mas também para todos aqueles interferons que a gente analisou anteriormente. Bom, falando um pouco de ROS, a gente sabe que o succinato, a oxidação de succinato pelo complexo 2 na mitocôndria, ele foi mostrada por ser super importante para levar a estabilização de RIF1-alfa. E a gente então foi ver se succinato teria um papel. Então, primeiramente, a gente pegou monócitos, pré-tratou eles com succinato e fez a infecção desses monócitos com COV2. A gente vê que o succinato ele aumenta a replicação viral. Por outro lado, a gente pode inibir o complexo 2 mitocondrial com malato, que é um inibidor alostérico desse complexo, e a gente agora não teria mais a oxidação de succinato. E a gente vê que isso tem um efeito oposto. Quando a gente inibe o complexo 2, a gente perde a capacidade replicativa do COV2 nesses monócitos. E o complexo 2 ele é importante porque existe um processo de produção de ROS, então aqui a gente está mostrando a cadeia transportadora de elétrons funcionando normalmente, onde os elétrons eles são passados ao longo dessa cadeia transportadora, e você tem uma pequena produção de ROS que escapa um pouco aqui do complexo 1, também do complexo 3. E o que acontece é que uma disfunção no complexo 2, por exemplo, ela pode levar um fluxo, e assim como também no complexo 3, ela pode levar um fluxo aumentado de elétrons. E esse fluxo aumentado de elétrons faz com que essas coenzimas não consigam mais captar todos esses elétrons. E esses elétrons acabam batendo e voltando para o complexo 1 e retornando para a matriz mitocondrial, levando à produção aumentada de ROS. Esse processo a gente chama de transporte reverso de elétrons. E o que é interessante é que esse transporte reverso de elétrons ele pode ser inibido com rotenona. Então, rotenona é um inibidor do complexo 1 mitocondrial. E se a gente inibe esse complexo 1 com rotenona, esse transporte reverso de elétrons não acontece mais. E você aí não teria mais a produção de ROS. Então, para ver se esse é o mecanismo final que a gente está investigando, a gente tratou no monócitos com rotenona e infectores com COV2. E a gente observa que o vírus ele perde a sua capacidade de se replicar nesse monócito. Ou seja, a produção de ROS por esse processo de transporte reverso de elétrons do complexo 2 para o 1, ele é essencial para que a gente tenha a estabilização de RIF1-alfa. Então, como conclusões, até agora a gente tem que RIF1-alfa tem um papel essencial na infecção e replicação do COV2 nos monócitos, que a oxidação de succinato é importante para a replicação de COV2, que monócitos infectados com COV2 eles têm uma maior produção de ROS mitocondrial, que é necessária para a estabilização de RIF1-alfa, e que esse transporte reverso de elétrons ele é importante, é uma fonte importante desse ROS mitocondrial. Então, de uma forma geral, esse eixo ROS RIF1-alfa ele é necessário para a indução de glicólise e esse consequente perfil de expressão de citocinas que a gente vê nos monócitos infectados. E o que é interessante é que, bom, a gente está olhando só para o monócito, mas o que acontece sistemicamente? E a gente sabe que pacientes graves com Covid-19, eles têm um perfil de CLAST completamente alterado, eles têm linfopenia, eles têm um nível de marcadores de exaustão aumentado, então eles têm diversos defeitos, eu diria assim, na sua imunidade adaptativa. E muitos desses defeitos, eles são orquestrados por essa tempestade de citocina, ou seja, a produção exacerbada de fatores pró-inflamatórios, que levam a essa paralisia, ou seja, essa disfunção do nosso sistema imune, levam à morte celular e podem estar relacionados a toda essa lesão que tem no paciente grave com Covid-19. Então, aqui a gente bolou um sistema para tentar fazer isso da maneira mais fácil possível. Então, o que a gente fez? A gente isolou os monócitos, a gente pré-tratou eles com B87, que é um inibidor de RIF, B87 com mitoquil ou com anti-L1-beta, já que L1-beta, a gente viu que a produção dela está relacionada à infecção de COVID, com SARS-CoV-2. A gente, depois da incubação com 1 hora com esses inibidores, a gente lavou para tirar esses inibidores e fez uma infecção durante 3 horas com o vírus, o COVID-2, nesses monócitos.
Após essa incubação de 3 horas com o vírus também, a gente tirou e lavou para tirar qualquer resquício de vírus que poderia ter no sobrenadante e cultivou essas células por 24 horas. No final de 24 horas, a gente pegou o meio condicionado desses monócitos e incubou eles com PBMC de pessoas normais. E analisou, então, a proliferação de células T, analisou a capacidade de produção de interferon gama pelas células T e o marcador de exaustão PD1. E o primeiro dado que a gente tem é que o COV2, esse meio condicionado de monócitos infectados com COV2, ele induz uma menor proliferação das células T, tanto CD4 como CD8, e quando a gente inibe HIF1-alfa, a gente inibe ROS mitocondrial, ou a gente trata com anti-L1-beta, a gente reverte essa capacidade proliferativa dessa célula T. Quando a gente faz esse mesmo experimento e olha para a produção de interferon gama, a gente vê que o COV2 ele diminui a produção de interferon gama por essas células CD4 e a inibição de RIF no monócito, a inibição de ROS mitocondrial no monócito ou o tratamento durante esse ensaio com anti-L1-beta, ele reverte essa diminuição na capacidade de produção de interferon gama induzida pela célula CD4, na célula CD4, e quando a gente olha o marcador de exaustão PD1, a gente observa o mesmo padrão, que o COV2 ele induz um aumento na expressão o meio condicionado, né, de monócitos infectados com COV2 induz um aumento na expressão de PD1 nesse marcador de exaustão nessas células T, e que quando a gente inibe HIF1-alfa no monócito, ROS mitocondrial no monócito, a gente trata com anti-L1-beta, a gente reverte essa indução dessa molécula PD1 nas células T, tanto CD4 como CD8, que é esse marcador de exaustão. E um ponto importante é que essa tempestade de citocinas também está relacionada à morte de células epiteliais. Então, a gente pegou aqui uma célula epitelial humana, uma linhagem de célula epitelial humana, e fez esse mesmo experimento. E o que a gente observou é que o COV2, o meio condicionado de monócitos infectados com COV2, aumentam a quantidade de células em apoptose, células epiteliais apoptóticas. E quando a gente, mostrado aqui, e quando a gente inibe HIF1-alfa, a gente diminui essa morte de células epiteliais quando cultivadas com esse meio condicionado do monócito infectado. Então, de uma forma geral, a gente propõe um modelo em que a infecção com SARS-CoV-2 ele causa uma disfunção mitocondrial, levando a uma produção de ROS e a estabilização de HIF1-alfa. E essa estabilização de HIF1-alfa é responsável por aumentar esse perfil glicolítico, que é extremamente necessário para o vírus se replicar e também para produzir esses diversos fatores inflamatórios. E essa produção exacerbada desses fatores inflamatórios, dessas citocinas, elas vão levar à morte epitelial, elas vão levar o aumento na expressão de PD1, diminuição na capacidade desse linfócito T de produzir interferon gama e também uma menor capacidade proliferativa dessas células T. Então, aqui só para agradecer, então, a Ana, o Gustavo e a Lauar, que foram os 3 principais responsáveis, fizeram praticamente tudo sozinhos desse trabalho. Agradecer também as outras pessoas do laboratório que, na medida do possível, puderam contribuir. A todos os nossos colaboradores que tornaram isso possível. Então, o Helder e o Robson ajudaram a gente nas análises de single cell, o Daniel ajudou na parte de proteoma e assim por diante. E também o financiamento que a gente tem conseguido ao longo desses anos, e principalmente a FAPEX da Unicamp e a FAPESP, que deram esse financiamento de uma forma muito rápida, porque sem isso a gente não conseguiria ter feito esse trabalho, desenvolvido esse trabalho até aqui. E obrigado a vocês todos por estarem aí assistindo. Desculpa aí qualquer coisa, eu acho um pouco estranho falar para computador, mas eu sei que está todo mundo aí do outro lado da tela, então espero que vocês tenham gostado e estou aberto para perguntas. Pedro, muito obrigada pela apresentação. Como eu disse, você consegue transformar coisas extremamente complicadas, pelo menos em coisas entendíveis, o que já é bom, porque realmente é um assunto bastante complicado, né? Muita bioquímica, mas realmente sua apresentação foi excelente e muito esclarecedora.
Então, você recebeu aqui milhares de elogios, né? Que parabéns pela palestra, foi tudo excelente. E nós temos aqui uma série de perguntas, né? Como nós temos um tempo, então eu vou lendo as perguntas uma a uma. E depois eu também tenho algumas dúvidas. Bom, a primeira pergunta é: gostaria de saber se foram realizadas avaliações com células epiteliais e miocárdicas. O que acontece com o pH no citosol dos monócitos? Bom, com as células epiteliais você respondeu mais ou menos com o CD4, mas eu acho que ele está mais relacionado à tua parte inicial sobre aquelas alterações metabólicas. Com essas células epiteliais a gente não sabe, a gente não investigou, a gente não tem nem perna para fazer isso, né? A gente acabou focando mais no monócito mesmo, por uma coisa de tempo, já que esse trabalho foi todo desenvolvido em, eu diria, um pouco menos de 2 meses. Em relação ao pH, o que a gente faz, na verdade, quando a gente faz o pH extracelular, a gente usa no cirrhosis, ele é um indicativo da glicólise. Então, a gente usa isso como indicativo da glicólise. Mas eu não sei muito em relação ao pH dentro da célula o que acontece. Isso aí eu não consigo te responder. Certo. Bom, depois nós temos aqui uma outra, essa pergunta foi de Miter Maia, depois nós temos uma outra aqui de Patrícia, que também te parabeniza pelo trabalho, e ela pergunta, ela acha que ela pode ter se perdido, mas se existem diferenças da resposta de monócitos de obesos e magros em relação aos achados relacionados a HIF-1 alfa e produção de ROS e multiplicação do vírus in vitro. Tá, o que a gente vê é que monócito de obesos, o vírus se replica mais em monócito de obesos, tá? E diabéticos, então isso é uma coisa que a gente encontrou. E que monócitos de obeso, monócitos pelo menos circulantes, eles expressam mais HIF-1 alfa. Então, isso a gente tem, essas são as duas coisas que eu consigo te responder. Então, provavelmente, baseado em todo o mecanismo que a gente conseguiu descrever, é provável que nos pacientes obesos você tenha uma estabilização maior de HIF-1 alfa que leve a todo esse quadro inflamatório, quadro de replicação de vírus que a gente observou. Então, nisso, só para eu encaixar, então essa tempestade de citocinas que a gente observa, de IL-1 e IL-6, também podem ser importantes nessa estabilização do HIF-1 alfa? Eu acho que elas seriam mais como consequência da Eu acho que estabilização. a consequência da estabilização é que leva a... Não existe um loop de... Pode existir uma... para os interferons. Pode existir para os interferons, não é muito bem descrito. Porque é por isso que a gente focou bastante na IL-1 beta, porque a IL-1 beta, ela é quase 100% regulada pela estabilização de HIF-1 alfa. Se você inibe a estabilização de HIF-1 alfa, você perde a capacidade de expressar RNA para a IL-1 beta. Então, e como a IL-1 beta ela pode levar a indução de TNF, de IL-6, então pode ser que a IL-1 beta por si só, depois que ela seja secretada, ela já cause um estrago enorme. Mas a gente não viu um efeito autônomo, uma célula autônoma, para ver se essas citocinas poderiam ter um efeito adicional ainda na estabilização de HIF. Pode ser. Certo. Camila pergunta para você, Camila Indiani, você observa efeito semelhante dos monócitos na capacidade citotóxica dos linfócitos TCD8, da mesma forma que você observou em CD4, já que a gente está falando de vírus, pode ser que o CD8 seja importante? Todo esse perfil exausto que eu mostrei, de menor produção de interferon gama, menor capacidade proliferativa, a gente também viu para CD8. Na CD8 não é tão robusto como no CD4, mas o CD8 também tem esse mesmo perfil disfuncional, eu diria assim. Agora, seria também, quer dizer, é mais complicado, mas esses pacientes, então, que desenvolvem, por exemplo, os obesos e os diabéticos, eles teriam menor quantidade de anticorpos neutralizantes, já que você está afetando tanto a resposta das células TCD4? Não sei. Ou de anticorpos de uma forma geral? Isso é bem interessante, não sei. Porque o que acontece é que a maior parte dos pacientes obesos eles acabam evoluindo para o quadro grave e esses pacientes que a gente pegou estavam todos entubados já. Então, é bem provável que eles tenham alguma deficiência em produção de anticorpos, sim, de geração de memória. Deve ter um desfecho bem ruim em termos de imunidade adaptativa. Certo. Você poderia, essa é a pergunta de Marilda, você poderia comentar sobre o metabolismo anaeróbico de glicose nos eritrócitos e infecção pelo SARS-CoV-2? Então, nos eritrócito ele faz muita glicólise, mas aparentemente eritrócito não expressa ACE2 em níveis tão grandes
Eu não sei muito bem o que acontece em relação à infecção em eritrócitos, mas o que eu posso afirmar é, como o eritrócito não tem mitocôndria, você não teria ROS. Então, mesmo que ele dependa inteiramente de glicólise, você não teria produção de ROS, você não teria estabilização de RIF1-alfa. Eu não sei o que aconteceria no eritrócito. Uhum. E é uma pergunta interessante, né? Porque você tem tantas complicações de coagulação e de vários outros desses elementos que acho que poderia até ser Pode ser realmente interessante. bem interessante. Bom, vários excelentes, palestra incrível, parabéns, muito bom, parabéns, ótima apresentação. E aí nós temos aqui uma pergunta de Teolice, excelente palestra, haveria uma consequência no desenvolvimento da imunidade de indivíduos infectados? Eu não sei se ela quer dizer se posteriormente à infecção poderia haver uma consequência no desenvolvimento. Eu acho que é o que a gente mostra que, pelo menos nos pacientes graves, a resposta imune de célula T, a resposta de célula T, ela não está legal, ela está deficitária, ela está disfuncional. Eu acho muito difícil você não ter um desfecho que leve para uma deficiência em memória, como a Cláudia falou, algum problema na produção de anticorpo, já que você está induzindo esse problema, essa exaustão, digamos assim, né? Esse perfil exausto, esse perfil deficiente de célula T. E pacientes que são graves com Covid-19, eles têm linfopenia. Então, você tem realmente um problema ali nesse braço linfocitário que a gente não entende muito bem o porquê. Se a gente pega as células a gente reanalisa aquele single cell para olhar para a célula T, elas expressam um monte de marcador de exaustão. Então, elas estão ali, mas eu acho que elas não sabem muito bem o que elas estão fazendo. Pode ser uma consequência desse loop, né? Também dessa tempestade de citocinas que leva à evolução, à proliferação rápida e exaustão. Essa é a nossa hipótese, né? Até eu tenho uns clinical trials com anti-L1 beta, com anti-L6, que parece que tem uns resultados interessantes. E a própria dexametasona que saiu agora, ela reforça esse dado. Então, se você diminuir a tempestade de citocinas, você dá uma chance para a pessoa conseguir, de repente, montar uma resposta imune mais saudável, digamos assim. Ou você ter menos morte de célula epitelial. Eu acho que tem algumas perguntas que a gente só vai conseguir responder com o tempo, né? Por exemplo, em pacientes com sepsis, a gente vê que tem prejuízos em termos de imunidade posterior à sepsis. Pode ser que com o COVID-2 também isso aconteça por causa desse quadro mais grave de recuperação, né? Uhum. Nós temos aqui outra pergunta de Elaine, que teve no seu laboratório. De que forma o succinato leva à estabilização do RIF1-alfa? O succinato, uma vez que a oxidação, você tem acúmulo de succinato, você oxida muito succinato. E quando você oxida o succinato, você transporta 2 elétrons para o complexo 2. Então, se o fluxo de elétrons ele aumenta demais, chega uma hora que você não consegue fazer com que esses elétrons continuem sendo transportados na cadeia transportadora de elétrons, porque, se você lembrar, essa mitocôndria não está respirando. Então, o ATP não está sendo sintetizado, os prótons não estão voltando. Então, o potencial de membrana está num nível tão alto que esses elétrons eles tentam passar pela cadeia transportadora de elétrons e não conseguem, acabam voltando. Por isso que você tem essa produção aumentada de ROS. Porque você está oxidando muito succinato, por exemplo. Agora é interessante, né, essa coisa do ROS aumentar a proliferação. A gente viu alguma coisa parecida nos nossos dados e a gente ficou pensando. E agora você está confirmando isso com vírus, né? A gente tem até que pensar um pouco mais nisso. George fez excelente apresentação. Pedro, seu grupo, fez alguma análise em outras condições imunossupressivas, como a doença de Crohn? Não, a gente não fez nada. Porque também está tudo muito recente, né? É. Inibidores de HSP90, que são usados para câncer, eles inibem RIF1-alfa. Você planeja testar fármacos dessa família? Não. Na verdade, eu não estou planejando testar fármacos. A gente tem um pessoal que está testando fármacos e eu estou passando tudo para eles. Pode ser alguma coisa interessante. Então, assim também como, por exemplo, metformina, como diferentes drogas que estão relacionadas à melhora do quadro diabético. O problema é que tem um clinical trial com inibidor de RIF1-alfa. Tem clinical trial até com 2DG acontecendo, com análogo de 2DG. Com 3PO, um análogo de 3PO, que é o PFK15, que inibe PFK-FP3. Então, várias dessas coisas que a gente investigou e a gente foi atrás, tem clinical trial já acontecendo. Essa poderia ser mais
um a mais. O problema é que a gente vê esses achados in vitro, que são importantes para a patofisiologia da doença, mas quando você bota num contexto sistêmico, fazer um tratamento baseado só nesses achados eu acho bem complexo. Mas não deixa de ser interessante o fato da HSP90 poder ter algum papel. Uhum. Bom, eu acho que algumas dessas perguntas você já falou, mas eu vou te rapidamente. Seria possível relacionar esses achados aos resultados promissores do uso de dexametasona em pacientes graves, né? Que você acabou de falar, Uhum. né? Em relação à tempestade de citocinas. Então, e a DEX é interessante, porque a DEX ela só funciona para paciente grave. Então, provavelmente está relacionado a essa tempestade de citocina. Se diminui a tempestade de citocina e dá uma chance da pessoa responder. Exato. Geraldo Gileno, ele pergunta se seria possível se bloquear a glicólise de pacientes o bastante para ser útil no tratamento da Covid-19. Você falou em relação ao 2DG, né? É. Então, Valéria Borges. Isso. Valéria Borges te pergunta: parabéns pela excelente palestra, ainda bem que mudou a ideia sobre estudar sobre Covid-19, já que você não estudava, mas pelo visto você conseguiu já um monte de coisa em 2 meses. Você pretende aprofundar sobre qual via de sinalização de morte está envolvida? Na verdade, o que a gente está focando agora, eu não pensei na via de morte, até porque o que acontece é que qualquer coisa que a FAPESP, tudo que a gente quer importar e comprar, está demorando muito mais que o normal. Então, vocês têm ideia que já demorava, agora está demorando quase o dobro. A FAPESP é um exemplo de rapidez. Imagina o que é para a E gente. está demorando. Está demorando muito. Então, o problema é esse. A gente acabou setando no que a gente tinha que funcionava, né? No nosso pipeline aqui de coisas que a gente consegue fazer. O que a gente está focando agora é entender qual a diferença entre a hiperglicemia e as outras coisas que acontecem no paciente obeso não diabético. Porque o paciente obeso não diabético ele também é mais susceptível à Covid-19. E ele não tem hiperglicemia. A gente está querendo entender o porquê disso. E a gente tem alguns dados bem interessantes que mostram que os ácidos graxos podem ser importantes. Ótimo. Bom, Marilda, depois que você respondeu os eritrócitos, ela te fala perfeito. Ícaro Boniek, ele te pergunta: pensando nesses dados, qual seria a melhor estratégia para amenizar a Covid-19 em diabéticos? Controlar a glicemia, regular a glicólise ou controlar a inflamação? Trabalho excelente, parabéns. Obrigado. Eu acho que a primeira coisa é controlar a glicemia, né? O paciente diabético ele precisa rapidamente controlar sua glicemia, mas não fazer isso do dia para a noite. É crônico, é um processo que demora, dieta, exercício, medicação. Inibir glicólise, ela pode ser interessante, tem os dados, os ensaios clínicos acontecendo de fora do país, a gente teria que saber qual o resultado desses ensaios clínicos. Eu não sei. E controlar a inflamação pode, como por exemplo no caso da Dex, ela pode ter um efeito benéfico sim, para esses pacientes diabéticos ou obesos. O Washington dos Santos, ele te pergunta: bom, primeiro ele é etiologia, excelente. Planeja olhar a célula tubular renal, o citoplasma que é quase só mitocôndria? A gente não planejou ainda olhar isso. Na verdade, o problema é que a gente tem 3 alunos. E a gente tem tanta coisa que a gente está querendo olhar que a gente acaba focando no que o laboratório sabe fazer. Então, o nosso foco agora está sendo ver como é que a dinâmica mitocondrial tem um papel nessa infecção com Covid-19. A gente já viu que tem, tanto em célula T quanto em monócito. E a gente agora também tem essa frente. A gente quer saber o que está levando ao acúmulo de succinato que a gente vê nesses monócitos. Então, será que é succinato vindo da glutamina, já que o piruvato não é importante? Então, a gente tem várias coisas que a gente está querendo responder. E acho que a nossa última pergunta, do George, o SARS-CoV-2 realmente se comporta como uma modulação imune semelhante à infecção bacteriana, visto por essa grande produção de citocinas, linfopenia? Eu diria que esse switch metabólico que acontece no monócito, ele se parece muito com aquilo que por exemplo, bactéria gram-negativa faz em macrófago. E que isso aqui é o diferente, né? Outros vírus não fazem isso. Tem muito vírus que, na verdade, aumenta a atividade mitocondrial. Mas esses achados, sim, eles mimetizam um pouco daquilo que acontece com a infecção com bactéria gram-negativa, por exemplo.
em termos dessa modulação imunometabólica desse monócito. Eu tinha uma pergunta, acho que nós temos um minutinho. Eu tinha só, porque quando você mostrou os teus dados, principalmente dessa parte do piruvato, e quando você usa aquela 3PO, que você aumenta a fosfokinase, você vê um aumento de interferon do tipo 1, né? E que isso também está com consequência com o aumento de L1-beta. Mas a gente também tem lido que o interferon do tipo 1, bom, a gente sabe, né, de outros vírus, ele é importante em termos de paralisação e replicação do vírus, né? É uma das citocinas importantes. Então, isso aí não está se encaixando muito bem na proliferação aumentada, né? Como é que o que você comenta sobre isso? O que a gente vê é que o vírus induz essa produção de interferon por monócito. O que está descrito na literatura, que parece que essa produção de interferon do tipo 1 aumentada, ela pode ser também deletéria para a célula epitelial pulmonar e para a célula T, por causa da quantidade, em termos da Porque quantidade. daí também diminui a proliferação da célula T, né? Mas assim, em termos Exatamente. de uma imunidade inata, né? Mas aquele, eu acho que é aquele ponto, né? Até que ponto essa produção, talvez exagerada, seja boa ou seja ruim. Então, talvez a gente passe de um nível em que essa produção comece a ser ruim. Mas eu não tenho uma resposta clara para você, Cláudio. Não tenho. É curioso, a gente vê isso em monócito, a gente vê isso em célula T, a gente vê isso em neutrófilo. E só mais um comentário, se você puder fazer. Está se falando muito sobre o treinamento imune, treinamento das células inatas imunes, né? Tipo, então, aquela vacinação com BCG, que levaria a uma maior estimulação desde dentro das células hematopoéticas, por causa daquelas transformações epigenéticas, e que isso poderia ser interessante em termos do SARS-CoV-2, porque você teria, eles viram nos países que têm BCG como obrigatória, vacinação obrigatória, parece que você tem uma diminuição nos níveis de mortalidade. E isso, de alguma forma, também estaria implicado num aumento do metabolismo desses monócitos. Aí pode ser que seja o metabolismo que isso levaria, parece que essa produção de citocinas muito inicial poderia destruir o vírus. Você tem alguma ideia sobre que tipo Então, de... Parece tem um alemão. tem dois comentários, que um é do Luke O'Neill e outro é do Metea, falando sobre Trained Immunity. E aí eu fico com o pé bem atrás, porque o meu conceito de Trained Immunity é você poder responder de uma forma muito mais eficiente e rápida. Se nesse paciente que pode evoluir para um estado grave, você responder da forma mais eficiente e rápida, talvez você leve uma tempestade de citocina muito mais precoce. Então, a Trained Immunity, eu discordo deles nesse ponto. Eu acho que a Trained Immunity, no contexto de COVID, ela pode ser mais prejudicial que benéfica. E a gente fez um experimento aqui no lab que quando a gente pré-trata o macrófago com um palmitato para induzir esse perfil treinado e depois infecta ele, o vírus se replica mais. Então eu contrariaria eles dois, que são os bambambãs aí da área de macrófago, mas eu acho que seria pior, Eles estão pensando... fazendo agora um clinical trial com 10 mil pessoas, né? 6 mil na Austrália, 4 mil na Holanda, né? Porque o que eu entendi pelo que eu escutei deles é isso, é que se esse macrófago já está muito ativado, ele mataria mais rapidamente e isso diminuiria a tempestade de citocina. E a gente sabe, né, que não é assim, né? Porque você tem quem vai matar o vírus, vai ser célula NK, vai ser citotóxico, vai ser... não sei. Ou o próprio... E a Porque gente não também a sabe. diversidade de células que são infectadas pelo vírus é muito grande, né? Então a gente também não pode se basear somente no monócito. E o que acontece, eu acho que a BCG ela tem um papel que talvez não tenha muito a ver com macrófago. Talvez a gente, até aqui no Brasil e em outros países, a gente ter essas infecções recorrentes faz com que a gente tenha um padrão de resposta em forma tipo TH1, TH17 muito melhor. E o vírus causa, aparentemente, a disfunção em célula TH1. Então, se você consegue segurar isso um pouco melhor, você responderia melhor a esse vírus. Talvez seja isso. Não sei. Apenas hipótese. Eu também tenho minhas dúvidas em relação a essa revacinação e esse protocolo, porque a BCG também pode aumentar muito o pH17 em alguns pacientes, e aí você vai piorar mais. Bom, eu acho que eu já falei demais. Pedro, queria te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, foi ótimo.
Eu espero que a próxima vez a gente consiga fazer esse seminário presencial, que é muito melhor, e você possa conversar com a gente com mais calma e Com conhecer todos os certeza. nossos pesquisadores. Então, muito obrigado mais uma vez e boa sorte aí com os metabolismos e todo esse excelente trabalho que vocês estão fazendo. E mais uma vez você recebe milhares de elogios e foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado, Viu? muito obrigado. Obrigado a todos e a todas que aqui estiveram com a gente. Por último, eu gostaria também de convidar vocês, peraí, rapidinho, onde é que está isso? Sobre sobre os nossos seminários. Então, na próxima semana, nós vamos ter, deixa eu ver aqui, na próxima semana nós vamos ter os nossos seminários vão falar da filogenia do vírus, e nós vamos ter, então, o Tiago Graff, né, que também agora recebeu o Serra Pilheira, e eu conto também com a presença dos alunos, e também ele é aberto, eu não estou achando aqui o nosso cartaz, mas, enfim, fica aqui o convite para todos. Deixa eu ver aqui se eu acho, peraí, rapidinho. Eu estou dividindo a tela, Rodrigo? Não, né? Tenta agora, doutora. Agora? Tenta aí. Você pode dividir essa tela? Eu não estou conseguindo nem achar o zoom aqui. Peraí. Aqui, vou dividir a tela aqui para vocês. Desculpem, gente. É porque... Dividir? Bom, então eu estou convidando vocês aqui, a origem e a diversificação do SARS-CoV-2, com o Tiago Graff. Ele vai falar com os alunos a partir das 2h da tarde, juntamente com Patrícia e comigo. E depois nós vamos ter um seminário onde ele vai também falar sobre esse assunto. Então, eu convido todos vocês para que a gente possa participar. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Boa sorte e Obrigado. Tchau, tchau. bom dia a todos e todas. Tchau, tchau.